Pô, pode falar aqui que é o melhor jogo do Brasil desde a Copa do Mundo de 22? Eu não vi há muito tempo. Os caras se entendem, troca de passe, tem tabela. A gente tá aí desde 22, remendando com Ramon Menezes, com Fernando Diniz, com Dorival Júnior. Quantas seleções fracas o Brasil já pegou e não conseguiu jogar bem contra elas? Então, o lance do gol é um lance de muita esperteza deles, muita qualidade, o primeiro gol. E no Real Madrid ele fazia isso. Eu acho que a inicial é a mais possível de ser aplicada e, com a cara do Ancelotti, a mais adaptável ao que os jogadores do Brasil de mais qualidade oferecem. Há muito tempo eu não via a seleção brasileira sendo elogiada dessa maneira. Parece que o Mister está encontrando a seleção ideal para o Brasil. Se liga nos comentários. Mário Mar, eliminatórias deu 3-0. Boa noite pra você. O que achou da vitória brasileira? Prazer, Felipe, estar com você, com o Jean, com o Vitor, com o Fã de Esportes. Eu achei que foi uma vitória. Acho que até demorou um pouquinho, né, a ter um pouco mais de tranquilidade no jogo. Primeiro tempo de muita luta, muita entrega. Não dá para falar algo diferente. E eu também não esperava isso. As entrevistas do Carleto, ele deixou muito claro que ele ia cobrar muito isso. Falou de velocidade com a bola, a seleção brasileira teve velocidade com a bola, mas acho que tinha ansiedade, mérito também do Chile, que conseguia se defender bem, né? E tinha erro sistemático, né? De toda hora tentar a bola por dentro da defesa do Chile. Depois que fez o primeiro gol, eu acho que a seleção brasileira ficou um pouco mais tranquila. Eu acho que foi um bom jogo. Acho que bons sinais. Positiva o jogo no Maracanã. Jean, muita gente, quando pega esse tipo de jogo, fala o seguinte: mas é o Chile, tá uma porcaria, nas eliminatórias e tudo mais. Como, mesmo diante de um adversário desse, fazer uma análise que permita ver melhora no que o Brasil fez em comparação ao que fazia? Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que assim, essa argumentação de adversário fraco, acho que já está claro para a gente que ela não serve para desmerecer boas atuações. Isso vale para muitos times de futebol no Brasil, vale para muitas partidas da seleção numa história recente. Quantas seleções fracas o Brasil já pegou e não conseguiu jogar bem contra elas? Então, eu não consigo olhar para... E outra, jogar contra ônibus estacionado costuma ser também muito difícil, encontrar espaço contra seleções que estacionam um ônibus na área. Foi o que o Chile fez hoje. Eu gostei muito do primeiro tempo do Brasil. Embora o placar tenha sido alargado na segunda etapa e garantido, né, com essa folga na segunda etapa, eu achei que o primeiro tempo foi muito bom. Um primeiro tempo em que a gente viu uma intensidade absurda, como disse o Mar, inclusive dos atacantes. Então, o que a gente via ali, o quarteto da frente, roubando a bola, marcando em cima, tirando a bola dos chilenos e criando muito. Eu acho que criou de uma maneira legal, se a gente for ver a quantidade de triangulações, de tabelas que a seleção fez. E mais, a seleção no primeiro tempo finalizou uma vez a cada 3 minutos, quase. Tá um pouquinho mais de 3 minutos. Então, assim, uma finalização a cada 3 minutos. Belas jogadas. O gol anulado aí que a gente tá vendo. Eu acho que o Brasil fez um ótimo primeiro tempo. O placar foi magro. No segundo tempo, volta, eu acho que ali até os 20, 25, até as mudanças, as substituições do Ancelotti, eu acho que aí já não estava mais no padrão que a gente se acostumou a ver nos últimos tempos da seleção brasileira. Mas aí, a partir das mudanças, com a entrada, sobretudo, do Luiz Henrique e do Paquetá, e o Brasil conseguiu ser mais intenso novamente, fazer os 2 gols. Acho que o 3-0 reflete bem o que foi o jogo, principalmente, repito, para mim, por um primeiro tempo muito bom. Melhor do que o segundo, embora no segundo tempo a gente tenha tido 2 gols e no primeiro apenas 1. O gol do Brasil, o gol do Estevão, bela jogada do João Pedro, o Douglas para aparecer ali pela esquerda. Quero te ouvir, meu caro Vitor Birner. Daqui a pouco eu vou perguntar de quem você gostou, mas agora é do que você gostou nessa seleção era Ancelotti, o jogo 3-0 com o Chile. Primeira coisa, boa noite a você, Mota, Jean, Mar, aos fãs das fãs do esporte, a todo o pessoal do YouTube que acompanha a gente, todos e todas. Assim, eu considero, obviamente, na minha avaliação, a fragilidade do Chile. Porém, o que eu podia esperar do Brasil, cheio de jogadores que têm pouca rodagem em seleção, com alguns jogadores mais novos e com uma característica do técnico novo de não ter um cara de retenção, de pensar o jogo, como o Brasil foi escalado hoje. Qual é a grande força do Brasil? Os 3 jogadores atrás do centroavante, jogadores de muita pressão, jogadores que funcionam muito bem no jogo em direção ao gol.
Acho que o Estevão, com o tempo, vai se transformar em um jogador um pouco mais completo do que isso, mas são jogadores que gostam de jogar muito em direção ao gol, numa seleção que ainda não estava entrosada. E dentro dessa perspectiva, acho que o Brasil fez, e aí eu assino embaixo o que o Jean e o Marra disseram, um bom jogo. O Brasil conseguiu tornar a partida incômoda para o Chile, era a obrigação e o Brasil fez isso bem. O Brasil criou o suficiente para fazer mais do que 3 gols. O Brasil tomou conta da partida com bastante tranquilidade. Você deu muito pouco jogo para o adversário. Só bola parada, né? Só bola parada. Então, assim, para uma seleção que acabou de se juntar, sem treinamento, alguns jogadores quase em começo de temporada nas suas competições na Europa. Então, acho que dentro do que era possível imaginar, acho que o Brasil entregou aquilo que eu esperava. Eu só penso uma coisa, Vitor, quando você fala dos 3 jogadores atrás do centroavante, para mim não teve centroavante. Perfeito. Sim, não é um centroavante de área, perfeito. João Pedro é mais um dos 4. E até mesmo se você olhar um mapa de movimentação pós-jogo terminado, o João Pedro, ele fica mais tempo atrás do Rafinha e atrás do Estevão. Esses dois se posicionam por mais tempo na partida, mais adiantados que o próprio João Pedro. Eu acho isso muito bom, tá? Isso não é uma crítica. Isso é uma maneira de cada um ocupar aquele espaço, tudo. O João Pedro, ele foi algumas vezes o jogador que entrava na área. Ele não finalizou. O lance do gol é um lance de muita esperteza dele, de muita qualidade, o primeiro gol. Porque ele vê pouco espaço para chamar o Douglas Santos para o jogo e ele teve coragem e qualidade para colocar ali por dentro e a partir dali a jogada se desenvolveu com o Douglas, com o Rafinha e o gol do Estevão. Então não é uma crítica à ausência do 9. É, para mim, um muito bom aproveitamento da ideia de não ter um 9 novão. Fala, Gil. Só que é legal que, assim, é a ausência do 9 e, se você quiser, também a ausência do 10, né? Porque, no fim das contas, a gente está falando de uma seleção que tinha... Mais de 1 é 10. 4 atacantes de movimentação. Ninguém centroavante, ninguém meia, mas 4 atacantes de movimentação. Óbvio que o Rafinha pode fazer aquela função de meia central, o João Pedro pode fazer a função de centroavante, mas eu acho que para um jogo como esse, jogar contra um Chile que a gente sabia que ia jogar desse jeito, no fim é legal você ter esses caras que se mexem muito, que não facilitam a marcação do ponto de vista de você saber exatamente onde cada jogador vai estar. Então, eu acho, acho que também, por outro lado, você pode dizer, mas num jogo contra alguém tão fechado, ter um centroavante, um cara de peso dentro da área, tudo mais, seria interessante. Só que o Brasil não tem esse jogador hoje, né? Eu acho que você pode até dizer, o Richarlison pode fazer isso, né? Mais pelo porte do que qualquer outra coisa, mas também não é o Richarlison um centroavante. Então, eu gostei da escalação inicial e, repito, para mim eles foram muito bem no primeiro tempo. Acho que essa movimentação que o Marra cita quando ele fala, vai olhar o mapa de movimentação e você vê talvez o Estevão em alguns momentos aparecendo mais como centroavante, o Rafinha mais como centroavante. Eu gosto porque isso acho que dificulta um pouco a marcação de um time que veio só para marcar. Isso. Quanto vocês acham que esse jeito do Brasil jogar contra o Chile é replicável contra, se não com as maiores, mas com as seleções das 2 primeiras prateleiras do futebol mundial? Eu acho que se o Brasil estiver bem encaixado com essa ideia de jogo e principalmente com alguns jogadores em boa fase, é a maneira ideal de jogar. Porque eu não imagino o Ancelotti desenvolvendo um jogo muito rebuscado, porque nem a cara dele até a Copa do Mundo pelo pequeno período. Então, qual seria o jeito ideal do Brasil enfrentar a Copa do Mundo, as grandes seleções na Copa do Mundo? Ter capacidade de marcação alta com muita pressão, um jogo agudo interessante e capacidade de baixar as linhas quando é necessário. E no Real Madrid ele fazia isso. O Real Madrid cansou de jogar em contra-ataque, deixando o Vini Júnior mais adiantado, etc. Na hora que o Brasil tiver a vantagem, eu perceber que o adversário está atacando muito o Brasil, pegar uma Espanha, por exemplo. Né? Vamos supor que o Brasil pressiona a saída de bola, em algum momento a Espanha consegue fazer a transição. Se você tiver jogadores de contra-ataque de qualidade, e o Brasil tem exatamente esses jogadores como seus melhores jogadores para resolução de jogos, eu acho que é exatamente essa a melhor maneira de jogar. E digo mais, se na Copa do Mundo o Brasil tiver algum centroavante em boa fase, agora não, mas vamos supor que o Pedro justifique a contratação. Eu uso o João Pedro atrás do centroavante, como uma dobra de jogador ali. Então, assim, eu acho que
A ideia inicial do Ancelotti né? é bem diferente. A ideia inicial do Ancelotti, e eu acho que ele só vai poder desenvolver isso de fato no período pré-Copa do Mundo, quando ele estiver com jogadores, que até ali a gente só vai ver muitos testes e alguma coisa para desenvolver isso um pouco, não de fato. Eu acho que a inicial é a mais possível de ser aplicada e, com a cara do Ancelotti, a mais adaptável ao que os jogadores do Brasil de mais qualidade oferecem, pensando no curto período que ele tem para preparar a seleção até a Copa do Mundo. E a galera do Flow Esporte Clube também rasgou elogios e ficando surpresa com o resultado e desempenho da seleção do Carleto. Pô, pode falar aqui que é o melhor jogo do Brasil desde a Copa do Mundo de 22? Com certeza. Acho que desde Tá 70. podendo? Que isso? Peraí, cara. Não, mas assim, é o jogo mais avassalador do Brasil desde o jogo contra a Coreia nas oitavas da Copa. Eu acho que a gente pode falar que é o jogo mais dominante. Sim. E é o jogo que o Brasil... Mais se impôs. Mais teve o domínio do jogo, exatamente. Mais se impôs, mais foi pra cima. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente viu um time, pô. Eu não vi há muito tempo. Você podia reclamar... porque a gente não tinha técnico, Você podia reclamar do time do Tite, mas tinha um time. Aham. Desde 22 não tem um time. Porque a gente não teve técnico. Pois é. E aí, agora é um time, pô. Com muito pouco tempo ele consegue fazer a porra do cara. Os caras se entendem, troca de passe, tem tabela, um vê onde o outro tá E vontade, né? Tem muita gente ali querendo mostrar serviço, pelo visto, né? Não, eu achei isso mesmo também que o Dava falou. Acho que foi o time mais dominante que a gente viu nessa... No pós-Copa do Mundo 22. Exatamente, no pós-Copa. É o time mais dominante, o time que mais deu liga juntos. Claramente, igual o Dava falou, é um time organizado. A gente achou um lateral esquerdo que a gente não tinha. Muito bom, a gente achou a dupla de volantes melhor agora. Parece que o centroavante também, o João Pedro foi bem. Cara, e o Luiz Henrique também entrou bem. Eu acho que, no geral, hoje, a zaga foi muito bem também. Mas não precisa trabalhar, mas trabalhar. Sérios, né? Sim, o Magalhães e a gente via pouco o Magalhães. Magalhães e o Marquinhos. Bem de boa, eu sim. acho que de jogo contra outras equipes sul-americanas, a gente pode falar nessa eliminatória no geral, cara. Foi o jogo que o Brasil mais foi Brasil. Sabe? Mais se impôs nesse sentido. Eu acho que porque o time que começa a caminhar pra cara da Copa. Porque foi o primeiro jogo nas eliminatórias que a gente tinha um técnico com um pouco de trabalho, né? Porque o outro jogo do Ancelotti, ele tinha, pô, sei lá, 2 dias, 3 dias. Não, nem foi ele convocou, necessariamente. Ele convocou e tal. Então, teoricamente, esse é o primeiro jogo, de fato, que o Ancelotti pôde estudar, pôde, de fato, montar o time dele. E desde o Tite, a gente não tem um técnico na seleção, né? A gente tá aí desde 22, arrebentando rodando. com Ramon Menezes, com Fernando Diniz, com Dorival Júnior. Então, assim, é inacreditável que a gente passou todos esses anos aí se humilhando e que bom que agora a gente tem um técnico que a gente pode torcer, né? O que eu achei interessante é que o que ele falou da coletiva realmente aconteceu, né? Foi um time muito mais coletivo. Muito mais coletivo. O outro que a gente ficava muito jogando individuais. Então, mas aí... o primeiro gol, né? A tabela eu que acho, sai. O terceiro também. Beleza, tá? Eu acho que, óbvio, coletivo é muito importante. Mas tem que ser um pouco o que o Henry falava do Guardiola, amigo. O time tem que ser coletivo, mas chegou ele na área, irmão. Você tem que dar o seu jeito. Você tem que fazer brilhar e o Brasil sabe? Chutou pouco, eu acho. Olha aqui, ó. Mal, isso. Finalizou pouco, é mal, é isso. O Chile teve... O Chile teve 3 finalizações, 0 no gol. Nada. O Brasil finalizou 22 vezes, 7 no gol. Mas as 7 no gol... Não teve grande defesa do goleirão dele. Não. Então, né? Então, assim, não foram muitas... 3 entraram e 4 foram aquelas defesas fáceis. Daí uma na trave, né? Não foi isso? Tem o Luiz Henrique. Não, a finalização do Luiz Henrique vai na trave e o Bruno Guimarães finaliza, né? Pois é. Então... Mas, né? O nosso meio campo foi o Bruno Guimarães, Casemiro e o Rafinha, né? Foi melhor. Foi muito melhor, na verdade. Eu acho que eles ficaram... Eu acho que o Casemiro e o Bruno Guimarães jogaram próximos e... faziam transição. Coisa que a gente não tava vendo acontecer. Subiu e funcionou bem pra caramba. Outra coisa, os dois laterais. Os dois laterais muito foram bem, também. tanto o Wesley quanto o Douglas Santos. E aí você não fica... O Douglas Santos muito bem, tem que pontuar aqui. Uma coisa que a gente tem que falar disso é porque o Douglas Santos ele é um cara muito construtor, né? Ele participa bastante do jogo e ele toca pouco na bola, cara. Ele pega, toca e já passou. É o Wesley também, ataca o espaço. Isso, você tira a pressão do ponta, né? Que o ponta sempre fica no 1 contra 2. Quando passa um lateral, você tem um cara pra tabelar, um cara que chama atenção. Então, o primeiro gol é a prova disso. A tabela do Douglas Santos com o Bruno Guimarães e sai na frente, ele dá um tapa pro Rafinha bater cruzado e o Estevão fazer. Cara, é uma aula de coletivo. E isso
que é o que a gente sempre cobra, construção. O Brasil não construía. Hoje o Brasil construiu. O Brasil só sempre dependia do individual. Hoje foi na tabela. Foi na jogada trabalhada. Gostou da reação da imprensa esportiva? Comenta aí o que você achou. Até a próxima.